imutabilidade de Deus. Amém. Deus não muda. Então a gente pode confiar. Posso confiar. A gente pode confiar porque Ele não muda. Se Ele me amava ontem, hoje Ele ainda me ama. E aí eu posso ter certeza que amanhã também Ele vai continuar me amando. Se a obra dele valia para ontem, ainda está valendo para hoje. E amanhã também. Amém. Aquilo que Ele me prometeu ontem vale para hoje. A gente é que muda muito, né? Mulher mais ainda, né? Mulher muda o cabelo, muda não sei o quê, a gente muda de opinião. As modas vêm e vão, mudam. O povão lá, no domingo de Ramos, estava lá, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. 5 dias depois, na sexta-feira, crucifica, crucifica. A opinião muda. Eu até citei que quem escreveu o livreto, você disse que foi o Schaller. Foi o Schibero. Schibero. Falou que muitas vezes ele recebia elogios, terminava a pregação, e depois do culto as pessoas diziam: "Nó, irmão, te amo muito, gostei muito da sua palavra", coisa e tal. Alguns meses, alguns anos depois, porque foi colocado a coisa de alguma forma que contrariou, que veio contra a opinião da pessoa, aí eu não gosto desse pastor, eu não gosto do jeito que ele prega, as mensagens dele, isso aqui, ele critica, né? Mudou de opinião. Antes era fã, depois virou. Ou seja, homens mudam. Homens mudam. Deus não muda. O caráter de Deus não muda. A palavra de Deus está escrita aqui há milhares de anos, ela não muda. O Evangelho não muda. A obra consumada não muda. As promessas não mudam. Aquilo que Deus dá não muda, continua. Até foi citado aqui em Romanos 11, 29. É conhecido, né? Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. É ridículo pensar que isso é tão... Para nós é até mais tranquilo, porque a gente tem um convívio mais constante. Graças a Deus mesmo, a gente tem o hábito de abrir Bíblia. Não sei se os irmãos sabem, mas tem igreja que não se abre a Bíblia. Não. A Bíblia é levada debaixo do braço. Mas chega lá, fica em cima do banco, e lá no púlpito só fala em dinheiro e só fala em louvor. O milagre. O milagre. Não se lê a Bíblia, não se estuda a Bíblia. A Bíblia é citada. Às vezes tem uma certa doutrina dentro daquela religião ou seita. Então, para endossar, para pegar o aval de Deus em cima do que está sendo falado, aí cita-se um versículo. Normalmente fora do contexto, normalmente é fora do que realmente aquele versículo quer dizer. Só para endossar. Mas quando você... E nessas religiões, nessas seitas, em geral, questiona-se a imutabilidade de Deus, questiona-se o fato de que se a salvação ela é garantida, se ela pode ser... Você sabe que tem muita gente que crê. Aliás, eu já vi o Jim Swaggart. Lembra do Jim Swaggart? É da década de 80, talvez você não lembre. Não, já vi vídeo, cassete dele. Pois é. Era um pregador na década de 80, o programa dele era visto em centenas de países, era de nível mundial. Eu me lembro dele falando, ele pulava muito assim com a Bíblia aberta no palco, né? E ele falando que essa doutrina de uma vez salvo uma vez salvo para sempre, é do inferno. Que isso? Isso é do inferno. Como pode? Pois é. Então, essa crença de que a salvação
ela tem que ser mantida pela minha fidelidade, né, pelo meu comportamento. Que fundamento ele usou para falar isso? Tem muitos versículos que te levam fora do contexto. Tem muitos versículos, aquele que perseverar até o fim que será salvo. É um clássico, né? Mas totalmente fora do contexto. Os versículos de Hebreus, tem um em Atos que fala se que... fosse assim, ninguém seria salvo, só claro, Jesus. Ninguém. Só Jesus seria salvo. Por quê? Porque até mesmo ele, na hora que ele foi morrer lá, imagina se ele pensou alguma coisa errada. Pronto, perdeu o ministério a vida dele toda. É uma doutrina básica, é uma doutrina muito óbvia da imutabilidade de Deus, mas é uma doutrina que não é crida por todos. Ela é questionada. Porque se Deus te dá um novo nascimento e depois você morre sem um novo nascimento, se você é salvo durante um certo tempo da sua vida e mais por fim da sua vida você perde a salvação, Deus mudou. Deus mudou. Porque ele fala, nunca jamais de modo algum te abandonarei. Aquele que está na mão do meu Pai é maior do que tudo e ninguém pode tirar da mão dele. Tem a vida eterna, vários versículos. Sim, é sinal que Deus antes te retinha na mão, aí você pisou na bola, faltando 3 minutos para acabar o segundo tempo, ele abre a mão e te joga fora. Isso é falta de conhecimento da palavra. Se você conhece os vários pensamentos de Deus, as várias doutrinas, e deixa que o Espírito harmonize esses ensinos, a coisa só consolida. Uma doutrina reforça a outra. Você vê que a doutrina da obra consumada, que é amplamente, tem amplo fundamento em diversos livros de Levítico. Você estuda a respeito dos sacrifícios, se você estuda a respeito da história da salvação, a história de Israel, a forma como Deus tratou e trata os homens, a forma como... Até gente outro dia estava estudando Manassés. Manassés era foi um homem muito ímpio, mas que teve o arrependimento e Deus mudou a forma como ele estava tratando. Na realidade era uma forma de disciplina, porque lá em 1 Samuel ou 2 Samuel 7, quando é dado o pacto Davi, quando Deus dá as promessas para Davi, ele fala a respeito de Salomão e por extensão a respeito de todos que vierem depois de Davi, que se pecar eu vou punir com açoites de homens, mas o reino é irremovível. A promessa que eu fiz de reino eterna nunca vai mover. Então, se Deus muda de opinião, se ele muda de comportamento, se de acordo com o seu comportamento ele muda o dele, primeiro que ninguém vai chegar na reta final, ninguém vai ser salvo, ninguém vai ser. Todo mundo pisou, Pedro pisou na bola, Paulo, miserável homem que sou, Davi pisou na... Se Deus dependesse da nossa fidelidade para manter a dele, não ia acontecer nada. Ele até veio justamente pelo fato de ele veio e consumou uma obra exatamente pelo fato que nós não temos a mínima capacidade nem de começar, nem de dar manutenção e nem de terminar nada por causa da nossa incompetência. Sem mim nada podeis fazer. Até na semana passada nós estávamos vendo aqui em Tiago 1:8. Aliás, primeiro nós vimos Tiago 1:17, né? Que é um versículo que fala muito explicitamente da imutabilidade de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda absolutamente nada. Nós mudamos de opinião, Deus não muda de opinião. O nosso caráter muda. Tem pessoas que às vezes, uma pessoa, digamos, um amigo que eu não encontro há 20 anos, e na época que eu conheci essa pessoa, ele era uma pessoa de bom caráter, era uma pessoa honesta, e hoje em dia ele é um bandido. Não sei que circunstâncias da vida dele levou ele a isso, traumas, injustiças que ele passou, e ele, que antes era uma pessoa
de bom senso, uma pessoa honesta, você encontra hoje em dia um bandido. Né? Mudou o caráter, mudou o comportamento. Ou pode acontecer de você conhecer uma pessoa há 20, 30 anos atrás, né? Um colega de escola, esse cara é mó ladrão, velho, ele era um mó pivetão, era um mau caráter, ele era um mó bandido, né? Ele só fazia coisa ruim. E nesses 20, 30 anos que você não teve contato com ele, ele converteu. Aí você encontra e fala, nossa, você mudou demais. Você agora está tranquilo, você está calmo, você era nervoso, você batia em todo mundo, agora você escuta. Mudou. Então o homem é passível de mudar. Todo mundo já passou por esse tipo de experiência. Às vezes até durante mesmo o período que você vai convivendo, né, principalmente quem... Isso me aconteceu. Você estudou a 5ª série junto, a 6ª série junto, a 7ª série, a 8ª. Você vai crescendo junto com aquela turma. Aí, nossa, a menina é mó santinha, agora ela é mó, né? Assim, muito solta. Se ele falar que mudou o comportamento. A pessoa muda, as pessoas mudam. Não só a parte externa, mas a parte interna. Na verdade, a parte externa é um reflexo da mudança interior. Né? Vamos dizer, a menina que era muito santinha e de repente ela vai ficando rebelde, ela começa a usar piercing, cabelo tingido de vermelho, aquela sombra pretona, batom preto, roupa preta cheia de pontinhas de metal. Mudou o comportamento. Não tem umas meninas assim? Não, vai ficando rebelde, vai ficando... Era mó normal, do nada todo preto. Vira uma, sei lá que nome é isso. Gótica, eu sei, eu conheço uma menina. Vira uma gótica, sei lá, E anda só de preto, né? Pra cima e pra baixo. Eu conheço uma menina que fez isso. Pois Era mó normal, do nada ficou toda preta. Aí apareceu um dia tá com o cabelo verde. Não, tá rapado de um lado assim e o outro lado azul. Aí tenta, o externo reflete o interno. Existe uma inquietação, existe uma insatisfação. Aí isso sai no seu visual. Mas Deus não, mesmo Deus que a gente encontrava lá há 1 bilhão de anos, hoje em dia ele é o mesmo e daqui a 1 bilhão de anos ele vai ser o mesmo. Por isso, ele não tem sombra de mudança ou variação. Por isso, um grande erro com esses movimentos carismáticos, eles acham que Deus está mudando, está mais moderno e tudo, que está falando isso, agora é assim que faz. Você está habituado à palavra de Deus, você está ficando para trás, está andando na contramão. Eu estava perguntando a Deus a semana passada sobre isso. Que aparece que nós estamos na contramão de todo mundo. Todos os pastores estão indo para um lado e eu sozinho para o outro. Tem até um dos tópicos, ele está mais para frente aqui, mas já que você tocou no exemplo para falar, uma das mudanças Deus não muda, mas se o homem muda, a igreja muda. Porque a igreja, estou falando da igreja visível, né? Aquele que professa ser cristão, os tempos vão mudando. As igrejas de Apocalipse, né? Sim. Vão mudando. Os tempos vão mudando. Os comportamentos sociais vão mudando. A teologia deveria ficar do jeito que é. Né? A crença, a teologia, o dogma, aquilo que é fruto do estudo das Escrituras. É a teologia, né? Theos, logos, o estudo de Deus. Porque quando você estuda, vamos dizer, você só pega a Bíblia para ler. Aí você vê já de cara que quando o homem é expulso do Éden, Deus coloca 2 querubins para tomar conta lá da porta do jardim. Aí você vai mais lá na frente, você chega em Abraão, anjos visitam Abraão. Não, é a segunda vez que eu vejo esse assunto. Anjo. Você nunca leu a Bíblia. Você é um muçulmano que acabou de converter, um chinês. Nunca abriu a Bíblia na sua vida. Aí você está lendo lá, desde Gênesis. Aí você chega lá em Ló, né, a retirada dele, da mulher dele, das filhas dele, de Sodoma e Gomorra. Deus manda 2 anjos lá para tirar ele da cidade de Sodoma e Gomorra. Aí o chinês que nunca leu a Bíblia, anjo, né? De novo um anjo. Aí ele vai lendo a Bíblia, vai passando por Josué, vai passando lá pelo livro de Reis, aí Deus manda aquele anjo que fere
o exército de Senaqueribe. Ela falou, olha, o anjo ele tem o poder de tomar conta de um jardim, ele tem o poder de tirar uma pessoa de dentro da cidade, ele tem o poder de matar todo um exército de 187 mil soldados. Ele chega em Salmos, fala que o anjo do Senhor se acampa ao redor, o anjo também protege. Então, depois que ele chegar em Apocalipse, ele já vai ter visto o anjo um monte de vezes. Né? Esse assunto anjo não é o assunto da Bíblia. O assunto da Bíblia é Jesus Cristo, é revelar a pessoa de Jesus Cristo. Mas, que quando a Bíblia está revelando a pessoa de Jesus, vários outros assuntos vão aparecendo. O anjo é um deles. Então, se você pega aqueles versículos de Gênesis, aqueles versículos de Reis, aqueles versículos de Salmos que falam de anjos, aqueles de Apocalipse, aqueles de Pedro foi libertado de uma prisão por um anjo. A gente já lembra, as cadeias caíram, ele não sabia se ele estava sonhando, se era real, e ele passou pelas grades. É assim que o anjo cumpriu a missão dele, que era libertar o Pedro. Ele largou o Pedro lá na rua e sumiu. Então, essas várias vezes em que anjo aparece na Bíblia, você pega todas essas informações que estão soltas, e pelo Espírito você vai articulando uma coisa com a outra, você vai chegando a conclusões. O anjo pode fazer assim, o anjo pode fazer assado, ele se comporta de tal maneira, ele não se comporta de tal maneira. Ele tem tal cara, ele tem sentidos, ele tem intelecto, ele raciocina, ele conversa. E aí, quando você pega todos esses versículos que apareceram na Bíblia falando de anjo, aí você tem um ensino sobre anjo, uma doutrina, né? Aí você tem o estudo da angelologia. A mesma coisa Satanás. A mesma coisa toda vez que aparece a palavra salvação na Bíblia. Aí você vai montando um estudo sobre salvação. Toda vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, aí você vai chegando a uma conclusão do que é a igreja, quem criou a igreja, quando a igreja foi criada, de que forma se comporta na igreja, se tiver indisciplina na igreja, como é que eu trato com isso? Quem é que governa a igreja? Quais são as características daquele que lidera uma igreja? Aí a doutrina vai se formando. Então, é isso que eu chamei de teologia. Então, a teologia não pode mudar, porque a revelação é uma só. O que Deus tinha para falar já falou, está aqui. Então, tudo que tem sobre... Você sabe, anjo, de vez em quando vira moda, né? Tem muita gente que ganha dinheiro com esse assunto, que escreve livros, faz a sua previsão astrológica angélica, eles descobrem qual que é o nome do seu anjo. Tem aí na internet, tem lá, tem gente que gasta dinheiro com isso, cara. Traça aí o meu perfil angelológico, é o seu anjo. Um panfletinho que eu recebi na rua lá. É o seu anjo Rafael. Descubra qual o seu anjo da guarda. E aí você. Mas eu queria um pouquinho vermelho. Aí eles te vendem a vela que você acende pro seu anjo e vira comércio. Né? A oração que você faz pro seu anjo. Então é uma distorção. É uma distorção da doutrina. O que tem que ser sabido sobre qualquer assunto está aqui. E o que foi escrito há 2000 anos atrás não mudou. Continua sendo o que está escrito. O que foi escrito há 2.700 anos atrás pelo Isaías não muda. Você está levantando o dedo? Aí ele está olhando para o dedo. Então a teologia, ela não muda. Entender o que é teologia? É o fruto do estudo do que está aqui. Ela não deve mudar, ela não pode mudar. Só que ela muda. Você está falando aqui sobre pessoas que escrevem livro e tudo. Eu não sei se você viu falar de um filme chamado Um Menino que Visitou aos Céus. Não. Eu até assisti nele. É bom? É a história de um menino que esteve morto, né, praticamente morto. Ele chama Paulo? Né? Não, 4 anos de idade. Ele esteve praticamente morto e não tinha esperança nenhuma, e de repente o menino. Aí ele, 4 anos de idade, ele relata que teve lá no terceiro céu, lá na presença de Deus, e ele viu anjos cantando para ele. Ele conta a história. Mas só que, como ele é pequenininho, 3, ele não 4 conta assim, eu vi isso, não sei isso não. Ele, quando ele estava em coma no hospital passando a cirurgia, a mãe
ligou para o círculo de oração de urgência. O pai dele é pastor. E o pastor era de outra E sala. aí ele conta que ele era baseado em fatos reais. O pastor estava numa sala orando, brigando com Deus, e a mãe em outra sala ligando. Aí ele fala assim, ô mãe, é o pai. Brigando em oração. Você vai tirar meu menino de mim, brigando com Deus assim. Você tem que ver o filme para entender melhor, porque o jeito que tinha me contado eu não tinha entendido, porque eu assisti que eu entendi. E o menino fala assim com o pai dele, pai, eu vi na hora que você estava brigando com Deus. O pai dele, mas brigando mesmo? Não, porque estava em oração, falando, por que você vai tirar meu filho? Chutou as cadeiras. Aí ele falou assim, mas como assim? Porque era na hora que ele estava operando. Ele falou, não, aí eu estava flutuando, eu vi o médico cuidando de mim e tal, essas coisas que as pessoas... Eu vi a mãe ligando para as pessoas no telefone. Até aí tudo bem. Aí passa, no decorrer da história, como ele é muito pequeno, ele sai, vai brincar, vai chutar a bola, ele fala um negócio sem perceber, porque criança não fala, comenta um negócio, daqui a pouco passa um gatinho, Então acontece muito isso com o menino. Aí teve uma hora que ele falou assim, ô pai, o Pop falou... me pegou no colo e tudo. Aí que o pai dele falou, o meu avô, que ele chamava quando era criança. Aí ele pegou uma foto, mostrou pra ele, ele falou, não, mas lá no céu ninguém usa óculos. Aí ele foi lá e pegou uma foto mais nova, rapaz, quando ele era jovem. O avô dele. Era esse mesmo. Aí o pai chorou, vai contando a história. Então, assim, é aquela coisa, né? O menino falando coisas que ninguém da família sabia. Então, aí eu já queria falar, porque o pai escreveu um livro. Ele fala que encontrou com a irmã. O filme é baseado no Ele falou assim, eu encontrei eu tenho uma irmã. Aí a mãe dele falou, a sua irmã chama Cássia. Ele falou, não, tem duas irmãs. Falou, mas como duas irmãs? Eu encontrei com uma irmã lá no céu, ela falou que era minha irmãzinha e falou que ela morreu quando estava na barriga da senhora. Só ela e o marido sabia que tinha tido... que era um bebê que eles tiveram antes de ter os dois. Aí ela nem sabia que serve, ela é uma menininha, ela me abraçou e tudo, muito. Aí eu perguntei qual o nome dela, ela disse que não tinha nome, porque ela tinha ido para o céu antes de sair da barriga dela. Não é para o céu, ela morreu pagã, sem batismo, católico. Mas o pai, é aquele ato, né, os filhos avisados dos pais. Não, mas o que você queria falar do livro? Não, que 2 semanas atrás, esse menino, o pai que é pastor e a esposa e os filhos, esteve aqui na Batista Central. É uma história recente. Teve aqui na Batista Central e 3 mil pessoas já é adolescente. Assistiram o testemunho dele. Né? Aí o pai ensinou, e ele escreveu um livro que tem sido assim, vendido milhões no mundo, entendeu? Então, sobre as experiências desse menino. Na época, o menino tinha 4 anos, saiu na televisão, o jornal foi lá, pegaram entrevista com ele e tudo, porque um menino de 4 anos falar umas coisas dessas, eu aprendi a conversar por 1 ano e meio atrás, e falando coisas que os adultos não sabiam. O pai dele ficou chocado, né? E é o pastor da igreja. Então é interessante que, como esse negócio de anjos, coisas realmente vende. Dá ibope e vende. E isso não quer dizer... Essas questões de quase morte, dá muito ibope. Eu não sei se é verídico, pode ser também, porque Paulo fala daqui em 2 Coríntios 2 de uma pessoa, eu não sei, eu creio que foi ele mesmo, no corpo, fora do corpo, foi no terceiro céu. Ele estava sendo modesto, ele não queria... E viu coisas que não podem ser escritas, né? Ele fala, né, que não... E nem ditas. Pois é, essas coisas dão muito ibope. Mas não é bem esse aspecto que eu queria enfatizar, é que à medida que os tempos vão mudando, vamos dizer, o cristianismo surgiu há 20 séculos. Em 20 séculos muita coisa mudou. A igreja teve um período em que ela era ilegal, ela era perseguida pelo Estado. Né? O Estado jogava para os leões, perseguia, matava mesmo. Depois chegou aí o mundo mudou. É lógico que Satanás está atrás disso, manipulando as coisas. Não vamos colocar só no plano físico, vamos esquecer o lado espiritual. O mundo mudou e a igreja passou a ser conveniente para o Estado. Ela dava dinheiro, né? E dava ibope. Aí o Estado se aliou à igreja. E fazia o trabalho que às vezes o imperador não conseguia fazer, que é o social. Exatamente. O próprio imperador se converteu. Né? E a coisa... chegou um ponto, lá em meados de Tiatira, em que a própria igreja e o Estado se fundiram. Virou uma coisa só. O rei mais poderoso da Europa durante muitos séculos foi o Papa.
no século 9, 10, 11, 12, 13, 14, até explodir a Reforma, o rei mais poderoso da Europa era o Papa. O Papa, o rei da França, o rei, né, os príncipes saxões, né, os príncipes da Alemanha, que a Alemanha ainda não era um país, né, eram cidades-estado, o rei da Inglaterra, você já estudou essas coisas, a unificação da Alemanha, teve um período que a Alemanha não era país, né, mas eles tinham que ir lá e pedir bênção para o Papa. Todos pagavam tributo ao Papa. O Papa, o Vaticano, era o reino mais poderoso da Europa. Você vê, as coisas foram mudando. Se o cristianismo antes era perseguido e morto pelo Estado, alguns séculos depois o cristianismo mandava no Estado, mandava no mundo, né? Porque o Papa era o representante máximo do cristianismo, isso dentro do desenvolvimento histórico do cristianismo. Aí chegou um período em que Deus usou alguns homens pela iluminação das Escrituras para quebrar aquele padrão que já estava ali há 1000 anos, que foi o Lutero, o Calvino, o Zwingli, aquela turma da Reforma, e isso foi conveniente para muita gente, quebrar o vínculo com Roma, deixar de pagar tributo a Roma, poder se autogovernar sem a tutela de Roma. Então muitos países, muitas regiões da Europa aderiram à Reforma, não por uma questão de alinhamento teológico, não porque eu concordo com a teologia do Lutero, mas porque é conveniente em termos financeiros, em termos políticos. Foi a igreja como organização. Eu estou falando da igreja como a visível. Uhum. Ela vai se moldando com o mundo. Os tempos. O mundo muda, os movimentos sociais acontecem, a sociedade muda, os governos mudam, os homens mudam, tudo muda porque o homem muda, né? A gente está até citando aqui, vendo? Aquela menina que ele conheceu no 2º ano de grupo, a Carlinha, que usava a fitinha cor-de-rosa e era o xodó da mamãe. 10 anos depois é a menina que não presta do colégio, não sei se eu posso falar palavras com P, né? Mas e usa maquiagem preta, batom preto, igual ele falou, cabelo raspado um outro com a mecha azul do lado. Verdade, isso não aconteceu. E é amiga de, vamos dizer assim, é amiga de todos os meninos do colégio. Isso não aconteceu em 10 anos, foi em 3. Então. Foi mais rápido do que eu pensei. Então a sociedade muda, o Estado muda, os governos mudam, a sociedade muda, o mundo muda, a igreja muda, porque ela é composta de pessoas, de homens e mulheres que mudam. Carlos, você falou uma coisa que não tem nada a ver com peixe, mas me chamou a atenção quando você falou da pessoa com a roupa preta. Você vai falar do Atlético, do Cruzeiro? Não, do olho preto, da roupa preta e tudo. Na hora que você estava falando, eu estava escutando lá do quarto, que eu lembrei daquele versículo que fala das vestiduras brancas, né? Mantenha suas vestes brancas. Como que o inimigo faz as pessoas irem na contramão, né? Até assim, claro que é físico, mas tem uma... Não, mas o físico revela o espiritual, evidentemente. Você não vê nenhum anarquista, ninguém que quer fazer um protesto de branco e rosa. Né? Eu vou lá para a rua protestar, eu quero ser agressivo. Aí ele vai lá de rosa e branco. Todo mundo de rosa, nós somos do mal. A mensagem, a cor não bate, né? Não bate. Aquele monte de metaleiro de roupinha branca, né? Todo mundo de batom rosa e roupa branca. Não é um contraste com a própria palavra de Deus que fala das vestiduras brancas, né? Pô, só que eu tô de preto. É porque isso chama arquétipo. Isso chama arquétipo. É um assunto muito extenso, né? Tem psicólogos e psicanalistas, filósofos. E isso é uma coisa muito antiga, né? O arquétipo. Existem os arquétipos são universais, né? Símbolos, cores, que vêm acompanhando o ser humano desde os primórdios, desde que as sociedades começaram a ser instituídas. Aqui, isso aqui, ó. Em qualquer sociedade, o coraçãozinho
é símbolo do ódio e da perseguição e da rebeldia, não é? É símbolo do amor. Então, são arquétipos, são símbolos que são universais. Você pode chegar, você pode ir para a China, você pode ir para qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo, mas tem certas atitudes, certos símbolos que a pessoa vai entender se você está querendo ser agressiva ou se você está querendo ser defensivo, se você está numa disposição de amizade ou na disposição de agressão. Aí são outros assuntos, o corpo fala, etc, etc, etc. Mas o ponto que o pastor Geraldo levantou há uns 20 minutos atrás, que eu queria destacar, é que se o homem muda e os tempos mudam, a teologia não deveria mudar. Se Deus é imutável, se a palavra dele é imutável, é isso que eu fui falando semana passada, a imutabilidade de Deus nos dá segurança. O que não muda, né, você crer em alguém que não muda, te dá tranquilidade, te dá paz. Isso até no mundo do dia a dia, físico, é fato. Por exemplo, tudo está mudando, tudo acontece, tem mil imprevistos, o governo muda a taxa de juros, um monte de coisa acontece. Mas eu trabalho num lugar onde a estabilidade é tão que mas é assim que eu posso contar com o meu contra-cheque. Não é? Isso te dá uma tranquilidade. Tudo pode estar avacalhado, mas a minha empresa onde eu trabalho é tão sólida que no dia 5 eu posso contar com aquele dinheiro. Eu já trabalhei em lugares, não vou citar, mas eu era até recém-convertido. E lá os donos eram corruptos, a firma estava quebrando, então você ficava recebendo em forma de vales. Deu o dia do pagamento, o chefe, você viu que ele era mó lero-lero, ele era mó enrolado. Ele, nos dias de acerto, ele até sumia. Ele deixava uns 2 ou 3 funcionários para ficar com aquele rabo de foguete na mão de fazer vale. De fazer o vale. E ainda tinha a turma que trabalhava em obra, que é peão, que é mais agressivo, que é mais rude. E esse coitado lá que ficava com isso, nessa batata quente, ele passava muito aperto, às vezes quase apanhava. Que a galera trabalhou, quer receber, porque você também tem que pagar. Aí chegava a turma com a enxada nas costas, com foice lá, cadê meu pagamento? O negócio é o seguinte, não tem o pagamento. Mas se você tem aqui 1.000 para receber, eu vou te dar 200. E isso não cola, né? Então ficava nessa enrolação. Ou seja, preciso sair dessa firma, estou procurando outro, porque não tem estabilidade. A coisa mutante, a coisa instável, te gera insegurança, te gera intranquilidade. Mas a imutabilidade de Deus, o fato de você saber que ele fala em Malaquias explicitamente, acho que nós lemos aqui na semana passada, muito explicitamente, ele fala, eu não mudo. Eu não mudo. Se a gente leu lá em Tiago 1,17, que nele não há sombra nem variação, e existem outros versículos que falam da imutabilidade de Deus. E por isso nós somos consumidos, né? Sim. Tem lá em Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E em Malaquias 3,6 fala, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Porque eu não mudo. Então, essa imutabilidade de Deus, qualquer um fura comigo. Qualquer um pisa na bola comigo, é passível. Eu posso pisar na bola com o pastor Geraldo, com a Marlúcia pode pisar na bola comigo, eu posso pisar na bola. Mas Deus nunca vai pisar na bola. Se tem uma pessoa que você fala, nossa Senhor, eu conto contigo, eu falei, não precisa contar mais não. Eu estou retirando o que eu disse, isso nunca vai acontecer, nunca. Isso te dá muita tranquilidade, muita paz, muita segurança, porque se está prometido algo aqui, se tem algo escrito, você fala, Deus está escrito aqui tal coisa, eu quero ver tal coisa, eu quero tal coisa, Senhor, ou então você ora, Senhor, a situação da família, a situação financeira, a situação, qualquer coisa que está acontecendo na minha vida é essa, mas está escrito na tua palavra que aquele que espera no Senhor se fortalece.
que o coração bem firmado não se atemoriza com más notícias. Então eu quero descansar. Eu quero que isso se cumpra na minha vida. Eu quero ver essa palavra sendo algo prático na minha vida. Eu estou numa situação de angústia, mas eu quero ter a paz e o descanso que o Senhor prometeu aqui, né? No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu quero estar animado, tenha de bom ânimo, nessa situação terrível, tudo desmoronando. Quando você faz essa oração e invoca, cobra do Senhor o que Ele mesmo prometeu na palavra, é impossível que não aconteça. Porque se não acontecer, Deus é mentiroso. E se Deus é mentiroso, o universo desmorona. Porque o dia que Deus trair a próprio caráter dele, o universo desintegra. Toda a malha da existência não tem mais apoio. A imutabilidade, a inflexibilidade do caráter de Deus é tanto que mesmo Deus tendo amado, mesmo que o homem tendo sido o xodó de Deus na criação, tudo ele criou com a palavra, o homem ele criou com as próprias mãos do pó da terra, do mar. Mesmo o homem sendo fruto do carinho e do amor de Deus, e depois que o homem pecou, ele podia fingir de bobo, ignorar aquilo, varrer para debaixo do tapete. Não, eu te amo. Faz de conta que você não pecou. Se ele fizesse isso, igual muitas vezes a gente flexibiliza para alguém, um guarda de trânsito, um colega, alguma coisa que você vê de errado que deveria ser chamada atenção com o filho, né, ou consigo mesmo, com a esposa. Você não, deixa para lá, vou flexibilizar a minha justiça, né? Ele roubou ali, mas lavou até o dinheiro lá no Lava Jato, mas deixa para lá, porque ele é companheiro, né? Então vão ignorar isso aí, né? Isso acontece. Vai dar tanto trabalho, vou ter que chamar o Joel para conversar, vou ter que explicar na palavra de Deus que isso fere o caráter de Deus e afeta o próprio caráter dele que está em formação. Vou fingir que não vi isso. Deixa para lá. Ele está aqui com o tablet que ele afanou lá na escola, não é o caso, né? Apareceu com um objeto que eu sei, ele não tem dinheiro para comprar esse negócio, ele só pode ter dado um lalau por aí. Mas não vou nem entrar nesse assunto, ele está feliz, ele está se divertindo com aquilo. Você sabe que isso acontece. Isso acontece, eu já vi acontecer. A mãe que sabe que o filho é um ladrãozinho, mas pelo menos não tem que comprar para ele está se virando, né? E isso você está gerando, permitindo a formação de um caráter defeituoso. Então, se Deus falar, o homem pecou, mas eu amo ele, eu vou fingir que não vi. Vou fingir que não está faltando um fruto ali na árvore. Né? Bom dia, Adão, beleza? Né? Vou fingir que... Só se Deus fosse desse e a serpente lá... Nós estávamos perdidos, né? E a serpente lá falou, não vai acontecer nada não? Eu tive um trabalhão danado para incorporar nessa serpente aqui. Eu achei que eu ia pôr Deus contra o Adão e agora Deus ignorou. Deus mudou, velho. Na época que eu morava lá com ele, comigo ele jogou pesado. Ele expulsou do céu, mas com o homem ele flexibilizou. Isso ia queimar o filho de Deus. Deus ia ter que flexibilizar a justiça dele. Ele ia ter que abrir mão do seu caráter como justo em favor do seu caráter como aquele que ama. Tanto é o fato de que ele não muda, que ele não flexibiliza, que já que ele não pode mudar o seu próprio caráter, ele veio aqui e pagou a nossa própria pena. Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, Deus enviou, para sofrer o próprio castigo que o homem deveria sofrer. Porque a justiça não pode ser flexibilizada. Alguém vai ter que pagar essa multa. Alguém vai ter que pagar esse preço aqui. Esse pecado já está lavrado. Não tem assim, Elaine, que a coisa depois que escreveu. Isso às vezes até lá na minha vida bandida, né? Quando enquanto o guarda pegou você só com a buchinha no bolso, enquanto não fez o BO, tem conversa. Tem conversa. Você falou, tem jeito de você flexibilizar.
a execução da lei contra a minha pessoa pelo porte de substâncias ilícitas? Pô, depende, né? Depende da nossa conversa. Eu tirava 50, dava pro cara, o cara me devolvia minha identidade, aí você pergunta, você me devolve a minha substância ilícita também? Ele devolvia e você saía. Mas depois que foi lá para a delegacia, depois que o delegado lavrou o BO, que já foi grampeada a prova, a substância ilícita lá na folha, aí não tem jeito. Aí vai ter que ir para o meirinho, aí a coisa tem que andar. Aí você tem que ir para outra instância, aí você tem que ir lá, ou pagar uma pena, ou tem a pena alternativa, né, que é o artigo 16. Aí você vai ter que... Ele até sabe os artigos. Não, eu tive que frequentar 3 meses de escolinha de não se deve fumar tal coisa. Era uma pena. Então, aí depois que o processo começou, não tem mais volta. Depois que o BO foi feito, que a coisa foi lavrada, que a coisa foi oficializada, aí você tem que dar uma satisfação para a lei. A coisa tem que acontecer até o fim. Você tem que cumprir até o último dos 3 anos, 28 dias, não é? De acordo com aquilo que o juiz determina. Você tem que ir lá todos os 3 meses assistir a aulinha lá na ONG e tem que assinar presença, não pode faltar nenhum. Você tem que distribuir tanta cesta base, 50 cesta base, não pode ser 49. Pintar muro pichado. Sim, né, apagar pichado. Então, depois que a coisa entra no processo de execução, é irreversível. Com Deus é a mesma coisa. Depois que o pecado veio à existência, a pena tem que ser paga. Não importa se é o casamento ou se é Jesus Cristo no lugar dele, mas alguém tem que pagar isso aí. Só fazer um comentário que você falou sobre ser cumprido aquele dia, aquele prazo, de acordo com o que é estabelecido. O legal é que na lei fala assim, se é 2 meses e 3 dias, esses 3 dias, ele conta até as 24 horas. Terminou ali, deu meia-noite daquele dia, a pessoa tem que ser liberada. Se ele ficar mais 1 minuto depois, também já é injusto, ele já pode ir contra o Estado. Isso, teoricamente, né? Quando porque eu tive um cunhado que quando ele foi julgado, já tinha prescrito, né? A pena dele já tinha acabado. E era para ele ter pego 3 anos de cadeia. Quando o processo dele foi julgado, ele já tinha 3 anos e 8 meses que ele estava na cadeia. Não, eu estou falando que... Foi libera o rapaz que ele já passou. Não, aí não tinha terminado o processo ainda. Mas quando o processo já está terminado e já tem o prazo estipulado, já está a sentença assinada, no caso dele não tinha nem sentença ainda. Quando já tem essa sentença, se passar um minuto depois da sentença, aí dá problema, porque ele tem a sentença. Por isso que eles liberam o cara meia-noite, 1 hora da manhã, 3 horas da manhã. Por isso que sempre libera meia-noite. E o cara que ficou 8 dias na cadeia errado? Pois é. Prendeu o cara errado, passou aí uns 2 ou 3 caras desses. O maior problema é você conseguir ir contra o Estado, porque como é que você vai receber depois? O problema é você receber isso aí, né? Quer dizer, recebe, mas fica para os seus netos. Não, que até sair. Né? Outro dia eu vi qual meio de comunicação, eu não sei, de alguém que sofreu uma injustiça do Estado e ele moveu o processo, ele moveu só de picardia mesmo, porque esse cara com advogados e coisa e tal, ele gastou, está lá na reportagem, tantos R$1.000. E o dia que ele ganhou, que aí foi expedido um lado que vai para não sei aonde, que aí o outro manda, aí que depositou, aí depositaram na conta dele 5 centavos. A causa dele contra o Estado, depois de 18 anos, a coisa rolando, que o Estado aí o Estado perdeu e foi lá e depositou para ele 5 centavos. E ele só levou a coisa até o fim de chato. É só porque para ele era uma questão de honra. Eu não aceito perder. Eu não aceito perder. Eu vou mover e ir até o fim. Eu não quero ressarcimento, eu não quero lucro. Eu quero ganhar do Estado. Eu quero vencer o Estado. E ele venceu. Ele gastou 18 mil pontos para receber 5 centavos. Mas venceu. E o ponto que eu queria destacar é como que também Deus, na sua justiça, quando ele está satisfeito,
está satisfeita a justiça dele, ele não vai ficar te segurando mais tempo naquilo. Vamos supor que você está em disciplina em alguma área, ou seja saúde, ou seja alguma necessidade, a forma de Deus agir, né? E aí, no momento que você ou se arrepende, ou no momento que a justiça de Deus está satisfeita... No momento em que o objetivo é alcançado. Exatamente. Chegou no limite, ele não vai ficar prorrogando aquilo ali, né? O sangue de Cristo cobriu aquilo ali e você reconheceu, a justiça dele é manifestada automaticamente. Sim. Por isso que a gente pode contar com Deus que não muda. Por quê? Você vai nas Escrituras e estuda como Deus é, como Deus pensa, como Deus se comporta. Então, baseado naquilo que você aprende pelo que está revelado, ó, Deus é assim, assim, assado. Ele ama isso e odeia aquilo. Se eu tô com... Nós falamos sexta-feira. Eu tenho algo na minha vida que está na contramão do que Deus pensa. Tudo que eu preciso fazer é concordar com o que Deus pensa. 1 João 9, que eu estava ensinando 1 João 9 lá para o casal, a Érica e o Igor. E o Igor e a Érica. E eu estava falando, a questão do pecado é simples. Ele é presente, ele sempre vai existir, mesmo depois de salvo. Nós ainda arrastamos esse cadáver, essa natureza. Mas ele tem solução. Ele tem solução. O Espírito, aí ele até comentou assim, então eu vou ficar o tempo todo só confessando pecado. O Igor colocou. Quer dizer então que tudo que a gente faz que é contra o que Deus pensa é pecado e ele tem que ser confessado, eu não vou nem viver. Eu vou ficar só confessando pecado. Ele até zoou assim, falando, eu posso confessar por lote? Né? Senhor, todos aqueles adultérios, todos aqueles roubos, assim, dá para confessar de grupo, né? Senhor, me perdoa os meus 20 roubos, meus 20... Tudo que eu fiz daqui para trás. Me perdoa de tudo aqui para trás. Eu falei, não. É específico. O sangue de Jesus Cristo, ele providencia solução para todos os aspectos do pecado. Porque tem pecados que você comete que você nem sabe que o que você está fazendo é pecado, tem os de ignorância e tal. Tem isso, tudo está em Levítico. O principal, aquele que molda o nosso caráter, é aquele que o Espírito Santo te dá convicção. Ele é que te dá a convicção do pecado, do juízo e da justiça. Se o Senhor, através da palavra, ele vai te lembrar, é sempre através da palavra, ele guia através da verdade. Ele nos ensina a verdade. Se o Espírito Santo, através da verdade, te dá um remo de convicção de alguma coisa, é esse que Deus quer que você se humilhe diante dele e confesse. Ele te trouxe a memória, usando a palavra que você viu no muro, que o Carlos falou, o pastor Geraldo falou, você ouviu na rádio, na televisão, em algum lugar. É a palavra de Deus. E o Espírito Santo usa a palavra de Deus para te dar uma convicção de certa coisa. Ele falou, ó, pede desculpa lá para fulana porque você magoou, você pecou contra seu irmão. E, primeiramente, contra mim mesmo, a minha santidade e o nosso relacionamento. Você tem aquela bomba na mão, aquela coisa que você sabe, Deus está me falando, eu tenho certeza, isso para mim é muito claro e lúcido. O Espírito me deu convicção disso. O que eu tenho que fazer? Concorda com ele e pratica. Que, 1 João, se confessarmos os nossos pecados, é se homologarmos, ou se eu concordar com Deus a respeito desse assunto, ele está colocando que é pecado. Eu concordo, falo, quem manda é você, eu me rendo, beleza. Então, se você falou que me perdoa aí, aplica o sangue de Jesus, me dá um caráter que saia, que fuja dessa rotina e bola para frente. E se for um caso você ter afetado terceiros, porque tinha situações em que Jesus, ele simplesmente fala, perdoar estão os seus pecados. Ele falou lá para o coxo, por exemplo, aqueles que desceram pelo telhado. Já tem outros, o Zaqueu falou, ó, o seu pecado está perdoado, mas vai lá e devolve o dinheiro que você roubou. E eu falando, eu vou devolver 5 vezes mais, lembra? Tem pecados que afetam somente o seu relacionamento com Deus, afeta só o vertical,
Mas tem uns que além de afetar o vertical, afeta o horizontal. Igual aquela mulher que ele falou, né? Advertiu, não peques mais. Sim. Eu estou te perdoando, mas você também não vai trabalhar lá naquele lugar de novo. É que ela é daquela Significa garota, que né? você está liberado para Não significa que você está liberado para voltar para a sua profissão. Não peques mais. A mesma coisa foi com a samaritana. Você já teve 5 maridos. Eu estou te perdoando, mas não vai procurar o sexto. Sossega o facho. Né? Fica viúvo ou solteiro. Tem pecados que. E o Espírito Santo vai customizar para você. Ele vai aplicar a situação de uma forma completa com todas as orientações. Cumpre a nós obedecer, concordar com Deus, resolver a questão ou vertical e horizontal e seguir para frente. Deu tempo aí? Deu. Eu estou sem o relógio, cara. 53.